sentimento do Rio. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de viver, digamos, a minha juventude, os meus 20 anos, entre 20 e 30, no auge do Rio de Janeiro, nos anos 50. Porque a partir dos anos 60, o Rio perdeu o trono, né? Perdeu o poder. Mas eu guardei do Rio toda a memória da minha vida. Eu fui muito apaixonado pelo Rio. E mais, eu fui também, quer dizer, isso o destino me proporcionou, eu fui o primeiro prefeito eleito do Rio de Janeiro pelo voto popular. Porque antes, quando era capital federal, era nomeado pelo presidente da República. Depois passou a ser estado da Guanabara e o governador é eleito, mas não existia a figura do prefeito. Quando deu-se a fusão, aí o prefeito passou a capital de estado e ainda os prefeitos de capital eram eleitos pela Assembleia. Só a partir de uma emenda que passou lá nos anos 70 é que os prefeitos de capitais dos estados passaram a ser eleitos diretamente. Então o Rio de Janeiro teve a sua primeira eleição de prefeito em 1985. E eu fui este prefeito eleito. Sempre tive ligado ao Rio, mas nunca tinha escrito assim sobre pontos, sobre o Rio em geral. Agora, falar sobre o Rio em geral é muito grande. Eu preferi falar sobre alguns pontos do Rio que eu considero as joias da cidade. Quer dizer, mas é uma consideração minha. Não quer dizer que elas, por exemplo, aqui nas joias da cidade não tem o Pão de Açúcar, mas o Pão de Açúcar é uma joia para mim vista, né? Eu achei que não devia explorar muito Pão de Açúcar, Corcovado, esses pontos atrativos do Rio que são eminentemente turísticos. Eu achei que devia falar mais sobre o Rio para os cariocas e para aqueles de fora que querem conhecer, sabe, as relíquias do Rio, as joias do Rio, e não apenas o Corcovado e o Pão de Açúcar. Então, e quantas joias são? São 16 joias. É claro que eu poderia ter ampliado até 20, 30, mas eu achei que devia me fixar naquelas que realmente tocam o meu coração. Copacabana é a vitrine do Rio, chamado Colar de Pérolas, a Princesinha do Mar, o nome, digamos, geográfico mais referido no mundo a respeito do Rio. E aqui para nós, o Rio tem belíssimas praias, das mais belas do mundo, mas Copacabana continua sendo a mais bela e a mais agradável, por exemplo, para o banho de mar, a faixa de areia, as ondas do rio são propícias ao banho de mar, a temperatura da água do rio, da água da praia, tudo isso faz de Copacabana um atrativo turístico para o turismo do Rio. Se concentra muito ainda em Copacabana, apesar de Ipanema, de Leblon, de Barra da Tijuca. Copacabana ainda é a grande joia do Rio. E para mim, especialmente, que nasci em Copacabana, minha meninice foi toda em Copacabana, então é especial. Agora, o senhor também tem a Quinta da Boa Vista, onde estava o Museu Nacional, que se incendiou. O senhor escreveu antes? Eu escrevi antes. É claro, aquilo foi uma perda para a cidade, ora, inestimável, porque é o melhor museu, acho que do Brasil e do Rio especialmente, e era, enfim, a relíquia do Império, ali, que foi a residência dos imperadores, né? Então, quer dizer, tinha uma condição toda especial, além de ser
um museu muito interessante e ainda ter na sua retaguarda o Jardim Zoológico, que é a atração das crianças do Rio de Janeiro. O grande jardim da Quinta da Boa Vista, onde aos domingos, aos sábados e domingos, a população da Zona Norte do Rio se reúne, as famílias se reúnem, os jovens, as crianças se reúnem. Foi um lugar também muito especial para mim, porque eu fiz o CPOE, o meu Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, eu servi o Exército no CPOE, e o CPOE era ao lado da Quinta, e os exercícios do CPOE, do meu tempo, de 2 anos de CPOE, eram todos na Quinta da Boa Vista. Então eu conheço aquele lugar quase que no detalhe do pedacinho de terra e dos arvoredos, das árvores, do arvoredo, tudo isso muito especial para mim, a Quinta da Boa Vista. Agora o senhor tem uma joia que é nova, que é em Madureira. É o Parque de Madureira. Foi, olha, uma grande aquisição do Rio de Janeiro, porque a Zona Sul tem muitas praças e parques. A Zona Norte tinha já a Quinta da Boa Vista, a sua tradição. Mas indo mais à frente, por exemplo, a Madureira já fica distante da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. Então, o Parque de Madureira foi uma grande aquisição, uma grande realização da Prefeitura do Rio. Tem sempre música, tem lugares, restaurantes, e tem uma extensão muito grande de parque, de lagos, e para você caminhar e respirar um ar bom.